Oi, tudo bem? Então, meu nome é Thaís, tá? Eu sou formada em Engenharia Elétrica e eu sou professora de vocês esse semestre de instalações elétricas, tá bom? Infelizmente a gente não conseguiu ter nenhuma aula presencial, tá? Então, a partir de agora, nosso contato vai ser por aqui, eu vou gravando vídeos, vou disponibilizando para vocês e a gente vai se comunicando pelo WhatsApp, certo? Então, para começar, eu vou mostrar para vocês qual vai ser o programa, né? Qual é o programa da nossa disciplina, o que a gente vai ver ao longo desse semestre, certo? Então, vamos lá. Então, esse aqui é o nosso programa, né? O nome da disciplina é Instalações Elétricas. Ela tem uma carga horária de 48 horas. Quais são os objetivos, né? O que a gente vai saber quando a gente acabar essa disciplina? Então, vamos conhecer os riscos elétricos, medidas de controle para os riscos elétricos e equipamentos de proteção individual e coletivos para instalações elétricas. Isso, inclusive, a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Então, seguindo. Conhecer instrumentos, equipamentos, diagramas e ferramentas aplicados em instalações elétricas, interpretando ensaios e testes comparando com padrões e normas técnicas. Conhecer os elementos de uma instalação elétrica predial, bem como sua simbologia e diagramas, e executar instalações elétricas de baixa tensão. Então, esses são os objetivos, né, que quando a gente acabar essa disciplina a gente tem que alcançar eles. Vamos ver agora quais são os conteúdos, então, né, mais específicos. Vamos lá. A primeira unidade é Introdução à Segurança em Instalações Elétricas, tá? Então a gente vai conhecer quais são os riscos elétricos, como a gente pode controlar esses riscos e também quais equipamentos de proteção a gente pode utilizar, tanto individuais quanto coletivos. A unidade 2 se trata de condutores e emendas. Então, são as ferramentas, né? Quais ferramentas a gente utiliza ao lidar com condutores para fazer emendas, quais são os tipos de condutores elétricos, por exemplo, condutores de cobre, condutores de alumínio, quais são a aplicação desses condutores elétricos e como a gente faz emendas de condutores. Então, a gente vai ver, se eu quero emendar 2 cabos, né? Quantas voltas eu preciso dar para cada lado, como é que eu faço essa emenda do jeito certo? Já a terceira unidade é simbologia e diagramas. Então, a simbologia conforme a NBR 5444, ou seja, quando a gente vai desenhar um circuito, a gente precisa saber quais símbolos utilizar. Tem um padrão nesses símbolos que a gente for utilizar. Porque se cada um desenhar da maneira que quiser, uma pessoa talvez não consiga identificar, né, o que o outro está querendo desenhar. Por isso que existe um padrão para isso. Então, a gente vai usar esse padrão. Então, a gente vai aprender a desenhar esses circuitos, tanto com diagrama unifilar, quanto com diagramas multifilar, quanto com esquemas funcionais. Tá? Já na unidade 4, daí a gente vai para a instalação de alguns dispositivos, tanto de iluminação quanto de sinalização. Então, a gente vai aprender como faz a ligação de interruptores simples, de interruptores paralelos, também chamados de three-ways, de interruptores intermediários, de minuteiras. Minuteiras, né, vocês podem ver quem mora, por exemplo, em apartamento que tu acende a luz, ela fica um tempo ligada até desligar, então ali tem uma minuteira. De interruptores horários, relés de impulso, interruptor automático de presença, ou seja, aqueles que possuem sensores de presença, de sinalização, relés fotoelétricos e instalação de alguns tipos diferentes, tanto de lâmpadas quanto reatores, tá? Por fim, a última unidade é a divisão das instalações elétricas em circuitos. Então, a gente vai ver como são divididas as instalações elétricas. Por exemplo, tem o circuito alimentador, o circuito terminal, o quadro de distribuição, que provavelmente, né, todo mundo tem na sua casa ali um quadrinho que tem os disjuntores, então esse é o quadro de distribuição. Aí a gente vai estudar então como os circuitos são divididos ali dentro, né? E também proteção por disjuntores termomagnéticos e disjuntores diferenciais residuais. Certo? Então esse é todo o nosso conteúdo. As nossas aulas, elas são bem práticas também, tá? A gente utiliza bastante o laboratório. Então, por enquanto, né, enquanto a gente não vai ter aula presencial, hoje eu vou tentando, né, e trazendo, explicando alguns conceitos para vocês, mas quando voltarem as aulas, a gente vai ter que continuar assim a nossa matéria e ir para o laboratório. Tá, então, a bibliografia. Tem alguns livros, eu sei que agora vocês não vão conseguir acessar a biblioteca, mas alguns deles a gente consegue acessar. Eu não sei se vocês sabem, mas a biblioteca ela tem um portal que tem e-books, tem livros online. E alguns desses livros aqui da nossa bibliografia, eles estão disponíveis sim online. Eu posso mandar o link para vocês. Aí para acessar é só entrar com a matrícula e a senha de vocês, que nem entra no portal do aluno.
Se alguém não souber, é só entrar em contato comigo que eu ajudo, tá? Mas aí os livros que estão disponíveis lá, né, online, eu disponibilizo para vocês. Certo? Então, esses são os conteúdos, né, que a gente vai estudar ao longo da nossa disciplina. Então, já partindo para a primeira unidade, né, começando então ali, o nosso primeiro tópico era a introdução à segurança em instalações elétricas. Então, tudo que a gente for fazer, né, a gente vai ter que fazer com segurança, para que não ocorra nenhum risco, tanto à segurança quanto à saúde de vocês. Certo? Então, se a gente for falar em riscos elétricos, o que vocês imaginam quando alguém fala em riscos elétricos? Bom, acho que o que todo mundo pensa, né, é no choque elétrico, né? Quem nunca levou um choque elétrico já na vida? A maioria das pessoas, né? Então, mas o que é um choque elétrico? Então, o nosso corpo, ele é condutor de eletricidade. Então, por exemplo, se eu pegar e colocar o dedo na tomada, eu vou estar fazendo um caminho, né? Então, essa energia que tem na tomada, ela vai passar pelo meu dedo, pelo meu corpo e vai para o chão, certo? Então, eu vou estar fornecendo um caminho para essa corrente elétrica circular pelo meu corpo. Só que, né, isso vai trazer consequências para mim. Essas consequências, elas vão depender tanto do valor dessa corrente que vai circular pelo meu corpo, quanto do tempo que eu vou ficar exposta, o tempo que eu fiquei com o meu dedo ali na tomada e essa corrente ficou circulando por mim. Tá. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela que eu tenho o valor decorrente aqui na esquerda, tá? Então, aqui tem o valor decorrente. O que vai acontecer, né? Que perturbação isso vai ter no meu corpo? Qual vai ser minha situação depois desse choque? E como seria o método de salvamento e o resultado provável que vai acontecer comigo? Então, se eu for exposta a uma corrente de 1 mA, que seria 0,001 amperes, provavelmente não vai acontecer nada comigo, tá? É um valor bem pequeno, então não vou sentir nenhum efeito no meu corpo. Se for de 1 a 9 mA, ou seja, de 0,001 a 0,009 amperes, eu vou levar um choque fraco, tá? Eu vou sentir, mas ainda assim não vai ter nenhuma complicação para mim depois que eu tiver esse choque. Já se esse valor de corrente aumentar um pouquinho de 9 a 20 mA, então ele 0,02 amperes, já vai ser um choque doloroso, os meus músculos já vão se contrair, tá? E daí depois, né, claro, eu vou sentir ali como eu vou fazer isso tirando essa contração. Por exemplo, às vezes eu vou levar um choque e eu vou segurar o cabo, então eu tenho que fazer com que eu pare de segurar isso para que eu consiga, né, não estar mais exposta a esse choque elétrico. Já se for de 20 a 100 mA, ou seja, ali 100 mA é 0,1 amperes, já é um choque bem forte. O que isso pode fazer? Pode acontecer uma paralisia muscular, então meus músculos vão se contrair, eles não vão mais soltar. Pode acontecer uma fibrilação, né? E eu também posso ter dificuldade para respirar. Então, talvez, com esse valor de corrente, eu já precise de uma respiração artificial, tá? Agora, se essa corrente ela for maior que 100 mA, o choque já é fortíssimo. Então, além da fibrilação, eu posso me queimar por causa desse valor de corrente. E eu posso até morrer, tá? Então, aí eu já vou precisar daqueles aparelhos que eu esqueci o nome, né? Pra te dar ali pra conseguir ressuscitar, tá? Já se o valor de corrente for maior que 1 ampere, nossa, é um choque mais forte ainda, né? Então vai causar queimaduras muito graves e provavelmente vai causar até a morte da pessoa, tá? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque a gente tem que saber qual é o valor de corrente que a gente tá mexendo ali. E quanto maior for esse valor, maior vai ser o cuidado que a gente vai ter que tomar. Porque quanto maior esse valor, maiores são as consequências caso ocorra um choque elétrico, certo? Aí, só uma curiosidade, assim, não sei se vocês já pensaram sobre isso ou não, mas por que os pássaros, né, como que eles podem ficar ali em cima dos fios de eletricidade e não levarem choque? E aí, o que vocês acham? Então, por que eles não são eletrocutados? Se vocês pensarem, lembra que eu falei que se eu colocar o dedo na tomada, mas se eu coloco o dedo na tomada, eu tô com o meu pé no chão, e eu tô com o meu pé descalço, por exemplo. Então, ele não está isolado. Então, eu vou fornecer um caminho. A corrente, para ela circular, ela precisa passar por um caminho, né? Um circuito fechado.
Se não tiver um caminho fechado, não vai ter circulação decorrente. Então, o pássaro ali, ele tá com os 2 pés no fio. Ele não tá com um pé no fio e um pé no chão, por exemplo. Então, não vai haver circulação decorrente. Por isso que ele não vai levar um choque elétrico. Caso ele encoste um pezinho ou o rabo num fio e, por exemplo, o rabo em outro fio, aí sim vai ter um caminho e ali vai haver circulação decorrente. Então, sim, daí esse pássaro vai ser eletrocutado. Mas se ele tiver com as 2 patinhas, né, no mesmo fio, aí não, ele não vai levar choque elétrico. Por isso que a gente vê tantos pássaros, né, nos fios de energia e eles não são eletrocutados. Certo? Além de choque, também podem acontecer arcos elétricos. Isso também é um risco elétrico. O que é isso? É quando tem uma circulação decorrente por um meio que a princípio era isolante. Por exemplo, nesse GIF, eles estão abrindo uma chave, tá? Numa subestação. Só que essa chave, quando a gente vai abrir uma chave, a gente tem que se garantir que não está circulando corrente ali. E nesse caso, estava circulando corrente antes deles abrirem essa chave. E aí, por isso que aconteceu um arco elétrico. Então, o ar, que a princípio é isolante, ele acabou virando um condutor nesse caso. O que isso pode causar? A temperatura ali perto vai ser muito grande. Então, se uma pessoa estiver ali, com certeza ela vai sofrer uma queimaduras severas. Além disso, pode acontecer uma explosão. A gente pode também ter consequências à própria instalação, né? Não só as pessoas que estiverem ali perto, podem causar danos à instalação elétrica. Certo? E agora? Ok, a gente conheceu alguns dos riscos elétricos. A gente também tem que tomar cuidado, por exemplo, quando a gente for mexer no laboratório. A gente pode estar exposto a riscos não só em relação à eletricidade, mas, por exemplo, eu vou manusear um condutor, eu estou com um alicate na minha mão, ou eu estou com algum equipamento, eu posso me cortar, né? Então, isso tudo a gente tem que pensar, né, nos equipamentos e medidas de segurança quando a gente vai lidar com esses equipamentos, certo? Então, o que são as medidas de controle, né? Para a gente tentar eliminar ou diminuir esses riscos elétricos. Então, tem algumas normas regulamentadoras. Essas normas são algumas das que são utilizadas, né, quando a gente mexe com eletricidade, certo? Então, temos a NR5, que é a norma que regulamenta a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Normalmente as empresas elas têm uma CIPA, que é essa comissão, então, que tenta prevenir que aconteçam acidentes. Também tem a NR6, que é ela que regulamenta os equipamentos de proteção individual. A gente vai estudar eles um pouco mais pra frente. Então tem a NR10, que é uma norma bem importante pra gente, tá? Que ela trata de segurança em instalações e serviços de eletricidade, tá? A gente também vai estudar ela um pouquinho mais pra frente. Algumas das coisas que a gente vai ver hoje ao longo da aula também estão na NR10. Então a NR17 trata sobre ergonomia, a NR23 trata sobre a proteção contra incêndios. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas não é qualquer extintor que a gente pode utilizar quando, por exemplo, estiver acontecendo um incêndio causado por algum condutor energizado. Então, a gente não pode, por exemplo, utilizar um extintor de água. Por quê? Porque a água é condutora de eletricidade. Então, por exemplo, quando estiver acontecendo um incêndio que ele está acontecendo por causa de um condutor energizado, por exemplo, a gente vai ter que utilizar um extintor classe C, que ele é de gás carbônico, tá? Então, não é qualquer extintor que pode ser utilizado quando estiver acontecendo algo referente a instalações elétricas, tá? Então, essa norma é um exemplo do que isso trata, né? Quais extintores eu posso utilizar quando acontecer um incêndio em relação à energia elétrica, tá? E a NR26, então, trata de sinalização e de segurança, tá? Vamos lá. Então, quais medidas de controle a gente pode tomar para diminuir ou não acontecerem riscos elétricos? Então, quando for fazer uma instalação elétrica, olha só, elas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários. Então, sempre que a gente for mexer numa instalação elétrica, a gente tem que saber, né, quais são os procedimentos, o que eu devo fazer para garantir a minha segurança e das outras pessoas que vão estar ali comigo. Também, o que a gente precisa? A gente precisa sempre fazer inspeções, né, a cada pouco, para ver se a proteção daquela instalação ainda existe, né? A gente tem que também especificar os equipamentos de proteção que são utilizados e os trabalhadores também tem que ter um treinamento para mexer naquela instalação. Claro, isso depende daquela tipo de instalação.
Tudo isso é regido por normas, tá, pessoal? Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, eu preciso trabalhar ali, sei lá, eu quero mexer aqui vou arrumar uma tomada na minha casa, por exemplo. O que eu tenho que levar em conta, né? Primeiro, eu tenho que desenergizar. Então, ó, vamos lá. Por exemplo, o primeiro passo é seccionamento, ou seja, eu isolar só aquele trecho de rede que eu vou mexer, tá? Como eu posso fazer isso? Por exemplo, se eu for aqui na minha casa, o que eu vou fazer primeiro é o seccionamento, que eu vou lá no meu quadro de distribuição e vou desligar o disjuntor, que eu sei que vai fazer com que não circule, né, não tenha energia elétrica no circuito que eu vou mexer. Depois que eu fiz isso, eu tenho que impedir a reenergização. Por quê? Porque eu tenho que garantir que ninguém vá lá e ligue o disjuntor enquanto eu esteja mexendo, tá? Depois, eu tenho que constatar que não tem mais tensão ali. Como eu faço isso? Eu posso pegar um multímetro, por exemplo, que é um equipamento que eu consigo medir qual é a tensão que tem. Então, eu posso, por exemplo, pegar um multímetro, vir aqui na minha tomada e ver qual é a tensão que vai ter ali. E constatar, então, ter certeza que não tem tensão circulando ali, que eu desliguei o disjuntor certo. Aí depois, então, no caso eu não faria isso na minha residência, mas, né, se a gente tá pensando numa instalação elétrica, quando a gente for fazer a manutenção numa instalação elétrica, a gente vai ter que fazer isso, que é a instalação de um aterramento temporário. Por quê? Caso alguém vá lá e ligue aquele disjuntor, que eu já deveria ter impedido, né, que alguém não conseguiria ligar mesmo se tentasse, aquela energia ela não ia circular onde eu estivesse mexendo, ela ia ir para esse aterramento. Aí qual é o próximo passo? Proteção dos elementos energizados existentes. Então, caso tenha algum trecho da minha rede que eu não consiga desenergizar, eu vou ter que proteger ele, tá? E por fim, é instalação da sinalização de impedimento de reenergização. O que é isso? Por exemplo, olha só, aqui eu tô, né, colocando esse cadeado, então eu tô impedindo que esse circuito seja reenergizado, a pessoa não vai conseguir acessar aqui esse disjuntor, e eu também tô sinalizando, ó, que eles não podem mexer aqui, tá? Então aqui a gente pode ver a combinação, né, desse impedimento também da instalação dessa sinalização, certo? Então, só para vocês terem uma noção, assim, de alguns procedimentos que devem ser feitos. Já agora, eu quero reenergizar, né? Eu já acabei o procedimento que eu tinha que fazer, já fiz a manutenção que eu precisava fazer e agora eu quero reenergizar essa instalação. O que eu devo fazer? Então, primeiramente, eu vou retirar, né, todas as ferramentas, todos os utensílios, todos os equipamentos que eu utilizei daquela região. Depois, todos os trabalhadores que não estão envolvidos no processo de reenergização também vão ter que ser retirados daquela área. Depois, então, vou remover aquele aterramento temporário que eu fiz para minha segurança. Aí, eu vou remover a sinalização que eu coloquei ali para ver, né, para as pessoas verem que elas não podem reenergizar aquela instalação. E, por fim, eu vou fazer o destravamento, que ou seja, lá que eu coloquei aquele cadeado, então eu vou remover aquele cadeado. E aí, sim, eu vou lá, por exemplo, religar aquele disjuntor, certo? Então, assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for pro laboratório também. A gente tem que tomar muito cuidado, porque segurança, assim, é uma questão essencial, tá? Então, a gente sempre tem que ter muita atenção, tá? A gente tem que saber no que a gente tá mexendo e a gente tem que saber o que a gente vai fazer ali, quais são os procedimentos de segurança, tá? Então, a gente vai bater bastante nesse ponto durante as nossas aulas, principalmente nas aulas de laboratório, tá? Segurança, a gente saber o que a gente tá fazendo e fazer com o maior cuidado possível, utilizando os equipamentos certos, tá? A gente também tem que saber quais são os equipamentos de proteção que a gente tem que utilizar quando a gente for fazer determinado procedimento e utilizá-los, né? Então, né, já falando em equipamentos de proteção. Existem dois tipos de equipamento de proteção, tá? Tem os equipamentos de proteção individual, ou seja, como já diz individual, né, é um por trabalhador. Então, esses equipamentos eles servem para proteger a segurança e a saúde do trabalhador. É obrigação da empresa fornecer de modo gratuito para o trabalhador e, porém, né, é dever do trabalhador utilizar esse equipamento de segurança, tá? Então, não adianta a empresa te fornecer esse equipamento e você não utilizar, certo? Vocês conseguem pensar aí em alguns equipamentos de proteção individual?
Se vocês pensarem, né, agora com o coronavírus, uma coisa que a gente está vendo muito, né, que os profissionais de saúde utilizam, são as máscaras, né? E o que a máscara é? É um equipamento de proteção individual, certo? Conseguem pensar em outro equipamento de proteção individual? Então, luvas. Luvas também, né, é um equipamento de proteção individual. Além disso, outro exemplo é o protetor solar, por exemplo. Se o trabalhador trabalha exposto ao sol, a empresa deve fornecer um protetor solar, né, para ele se proteger a essa exposição, certo? Então, esses são alguns exemplos de equipamentos de proteção individuais. Já vão pensando aí, que eu vou pedir depois para vocês, que equipamento de proteção individual a gente utiliza quando a gente vai mexer em instalações elétricas, certo? Já os EPCs, né, na sigla EPC, o que significa? Equipamento de proteção coletiva. Então, esses equipamentos, eles proporcionam a segurança, né, tanto de não só de mas de vários trabalhadores. Então, esses seriam equipamentos de proteção para o ambiente. Se a gente pensar num exemplo, é a sinalização. Então, essas sinalizações, esses cones, essas placas, elas são um equipamento de proteção coletiva, porque elas estão sinalizando que existe um risco ali naquele ambiente que é para todo mundo se manter afastado, certo? Tá. E agora, eu tenho uma atividade para vocês. Já que a gente já viu aí quais são os riscos elétricos, né, algumas medidas, né, para controle desses riscos, e vimos o que é um equipamento de proteção individual e o que é um equipamento de proteção coletiva. Então, agora o que eu quero de vocês é... Eu quero que vocês façam uma lista e me mandem. Podem, se quiserem, escrever no caderno, tirar uma foto e me mandar, só identifiquem daí o nome de vocês, né? E eu quero que vocês façam uma lista tanto com EPIs, que são equipamentos de proteção individual, quanto com EPCs, que são equipamentos de proteção coletiva. E eu quero que vocês me digam quais EPIs e quais EPCs vocês acham que são utilizados em instalações elétricas, tá? Podem pesquisar se quiserem, ou podem colocar o que vocês acham, tá? E daí, com base nessa resposta de vocês, eu vou gravar outro vídeo e daí a gente vai discutir, tá? Quais EPIs são utilizados e quais EPCs também são utilizados em instalações elétricas. Aí a gente vai discutir um pouquinho também de quando a gente for para o laboratório, quais equipamentos de proteção a gente vai utilizar. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, tá? Por favor, entre em contato comigo. E só para vocês saberem, esse livro aqui eu utilizei, né, para fazer essa aulinha para vocês. É Instalações Elétricas, Fundamentos, Prática e Projetos de Instalações Residenciais Comerciais, do Cruz e do Aniceto. Ele tem aqui esse site, é o da minha biblioteca, que eu falei antes, que é esse portal da universidade que tem livros online. Então, se vocês clicarem nesse link, vocês conseguem acessar esse livro, tá? Eu vou disponibilizar essa apresentação por vocês lá no grupo também, certo? Então tá. A aula de hoje era isso, então. E aguardo a resposta de vocês com a resolução da atividade, tá bom?